difusão. Então, esses 3 pontos que eu me baseio nessa questão virtual, né? Nessa nossa, como é que se diz, como é a senhora falou, uma sociabilização no mundo virtual, né? De conhecimento, de informações e de divulgação, né? Porque para mim, só para terminar, percebe, eu gosto de falar demais, né? Se deixar, né? O museu, como eu falei, repito, ele não é um espaço estático, como muitos imaginavam. O museu é um espaço dinâmico, ou seja, Sim. é um espaço para reflexão. Se a pessoa entra aqui e não refletir, não sair com uma dúvida, com um questionamento, infelizmente, eu fico insatisfeito que eu não cumpri com o meu papel. Mas se a pessoa sair daqui com questionamentos... Até mesmo que ela saia instigada a retornar. Exatamente. Ou seja, ela sai aqui, após essa reflexão, que ela saia daqui pensando no conhecimento, o que agregou de conhecimento a ela essa informação, que também seja a questão da preservação, o senso de preservar aquilo que, no sentimento de pertencimento, que pertence a ela e pertence a toda a comunidade, uma questão coletiva e não individual. Isso é muito importante, se dar o respeito ao que é de todos. Tá? A questão também que eu digo é da pesquisa, realmente que a pessoa volte, que venha pesquisar um pouco sobre o seu passado, ou o passado dos seus antepassados, ou de familiares. Bom, em relatos que não teve ninguém que não tenha trabalhado na mineração, mais de 90% da cidade está envolvida com isso, né? E acima de tudo, o meu foco é a juventude, é o ensino não formal, ou seja, é um espaço de ensino não formal, mas nessa juventude que no futuro eles que serão os futuros administradores, futuros empresários, futuros políticos, né? Eu já julgo uma educação formal. A senhora já formal. Formal. Por quê? Porque ela vai formar. Quando uma criança visita, ou um adolescente visita um local que ele nunca tenha ido, com aquela visão de um orientador, ela guarda aquilo na memória e ela nunca mais esquece. Seja em qualquer circunstância da vida dela, ela vai lembrar, eu estive naquele lugar. Né? Uhum. E ela nunca mais esquece, ela aprende muito mais, como o senhor mesmo disse, do que pegar um livro, ler todo o livro. Ela muitas vezes esquece daquelas palavras que ela acabou de ler, mas aquela imagem que ela visualizou, ela nunca mais vai esquecer. Não, mas eu lhe recomendo, então, só apresente argumentações, publique artigos para demonstrar que o museu pode ser um espaço de educação formal. Eu ainda no meu conceito eu não o considero, eu considero como ensino não formal. Para mim, ensino formal é na sala de aula, tem aquela metodologia que pode ser ultrapassada ou não. Bom, aí eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas que eu acho que é importante. Nem é o objetivo, né? Exatamente. É importante, é preciso, mas acima de tudo é importante justamente a educação fora da sala de aula. Então, tudo que é fora da sala de aula, para mim, é o não formal. Mas não significa que tu não vai aprender, mas pelo contrário, como a senhora mesmo disse, pode aprender muito mais do que na sala de aula. E é o que eu sempre dou o exemplo da girafa no zoológico. Quando eu levo uma criança, uma turma de escola para ir no zoológico para ver uma girafa, a girafa, e aí só isso? Isso aí não é educação. Não é formal, nem formal, não é nada. Infelizmente é um passeio. Agora, quando o professor fala, leva uma problematização, uma pergunta, um questionário, onde a criança tem que trabalhar, tem que fazer uma pesquisa, tem que dar algum retorno posteriormente num trabalho em sala de aula, que não é só o relato da visita, Sim. mas com alguns objetivos estipulados pelo professor. Isso é ensino não formal, pode ser até mais importante do que ensino formal. Me diga uma coisa, o senhor colocou que o senhor pretende começar todo esse trabalho dentro da história do carvão. Sim. E a história de Arroio dos Ratos, ela não se prende só à história do carvão, ela é um pouco mais ampla. Toda ela é interligada ao carvão, sim. Porém ela é um pouco mais ampla. Sim. E o senhor pretende trazer essa outra parte da história para dentro do museu também? Sim, não, claro. Eu vou ser bem sincero para a senhora. O foco não é esse, o Museu Estadual do Carvão, né? No planejamento museológico, o nosso objeto, né, é a questão envolvida à mineração. Mas, claro, nós não podemos negar que a história está interligada a vários aspectos econômicos, políticos, sociais, etc. Ou seja, com certeza, outras histórias a respeito, né, não necessariamente da mineração, são bem-vindas, serão bem articuladas no museu. O museu será um espaço para isso, porque, como eu falei, tudo isso interliga. De alguma jeito, eles estão interligados, eles não estão separados. Tá? Eu posso andar até aquele mesmo foco, porque o nosso foco é a mineração, mas com certeza terá o espaço, nós faremos atividades conforme a comunidade. Como eu lhe falei, nós somos o reflexo da comunidade. A comunidade tem que trazer esse assunto para o museu. Trazendo esse assunto, nós vamos desenvolver. Eu sou historiador, eu estou sendo agregado à comunidade, estou morando, né, desde dezembro do ano passado. Vim para ficar, minha esposa é de Butiá. Eu já publiquei uma pequena obra sobre os sindicatos mineiros de Butiá, que a história deles é a mesma daqui, tudo na época era São Jerônimo, né? Então,
Eu tenho muito interesse em escrever um pouco sobre a história aqui desse espaço, né, do museu, no futuro, quem sabe, também, por que não, uma história de Arroio dos Ratos, que o padre Lotar foi um dos primeiros que iniciou, né, o professor Benedito Veitz, lá de São Jerônimo também, né, mas temos muito a Benedito escrever. tem livros divulgados? Tem livros, não necessariamente exclusivos sobre Arroio dos Ratos, mas sobre... Sim, sobre a mineração. Sim, tem, sim, então ele está sempre à disposição só a fazer uma entrevista, desculpe, agendar uma entrevista com ele, eu já fiz isso pro meu trabalho. Eu fui aluna dele, seria um prazer enorme fazer uma entrevista com ele. Com certeza, ele vai te bem receber. É nosso parceiro, ele visitou uma vez o museu na minha gestão, eu não estava aí, estava em minha reunião, mas já liguei para ele, né, convidei. O padre Lotar já veio 2 vezes e ele vai trazer os livros dele para doar, com o objetivo de para doar para quem tem interesse para conhecer a nossa história. Não doar por doar, simplesmente por dar. Não, é doar para quem queira fazer um trabalho sobre a nossa região, não necessariamente sobre a mineração, mas sobre tudo, sobre toda a nossa região carbonífera, né, sobre toda a nossa comunidade. Eu lhe agradeço muito a sua participação nesse meu trabalho. Posso contar tenho certeza que posso contar com o senhor em todos. Estou à disposição da comunidade. Então, se vocês não me acionarem, eu fico aqui no meu cantinho. Mentira, eu vou de atrás. Eu estou indo de atrás. Eu percebi que a comunidade não está vindo, eu estou indo até a comunidade. Então tá, muito obrigada. Não, disponha.